Olá, meus amigos. Como combinado, hoje trataremos do enunciado de número 11 da primeira jornada de Direito Processual Civil. Diz o seguinte o enunciado: aplica-se o disposto nos artigos 133 a 137 do CPC às hipóteses de desconsideração indireta e expansiva da personalidade jurídica. Vamos então recordar alguns aspectos importantes. A desconsideração da personalidade jurídica foi tratada no novo Código como um fenômeno de intervenção de terceiros, que tem finalidade própria, trazer para a discussão e o debate processual, evidentemente, sujeito que não participou até ali do processo, mas que pode e, inclusive, deve ser parte do debate processual. Recorde-se que essa desconsideração ela nasce, evidentemente, prevista em várias normas, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e outras tantas normas, mas ela nasce inicialmente caracterizada por ser um fenômeno que busca desconsiderar a personalidade jurídica de uma sociedade empresária para retirar o véu societário e descobrir quem são os sócios daquela empresa, para uma única finalidade: buscar responsabilizar efetivamente os sócios que estão mal utilizando a empresa, ou buscando blindar algumas atividades ou a forma de atuação que prejudicam, evidentemente, aos outros, ou a terceira pessoa, por meio da sociedade empresária. Então, a desconsideração dita direta é aquela que se dá buscando retirar o véu da sociedade empresária para descobrir quem são seus sócios, para que estes sejam responsabilizados. Essa é a primeira modalidade. A segunda modalidade da desregrada doutrina, que é uma das formas que se chama desconsideração, é a desconsideração inversa, que é aquela que se dá, na verdade, quando se busca, a partir da pessoa que pratica atos fraudulentos, desvendar onde está o patrimônio dessa pessoa. Essa situação é inversa. Então, eu desconsidero a personalidade de modo inverso porque eu descubro onde está o patrimônio daquela pessoa natural. Então, aquela pessoa natural esvazia o seu patrimônio e joga em 4, 5, 6 empresas diferentes. De modo que, se alguém promove uma ação contra a pessoa natural, nada vai encontrar ou nada vai achar, né? Evidentemente, essa seria a desconsideração inversa. E, por fim, nessa estrutura, eu queria só chamar a atenção de alguns precedentes. Vejamos como tem sido olhada a desconsideração inversa pelos precedentes. Diz o seguinte, um importante julgado do STJ. A desconsideração inversa da personalidade jurídica se caracteriza pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade jurídica dita, propriamente dita ou direta, né, atingir então o ente coletivo e o seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigação de seus sócios ou administradores. Isso se pode encontrar no recurso especial 279.273 de São Paulo. Nesse mesmo sentido, 970.635 de São Paulo também, um recurso especial. E por fim, mais alguns últimos mais atuais, o recurso especial 693.235 do Mato Grosso, o 948.117 do Mato Grosso do Sul e por fim, já bem mais recente, um agravo regimental no ARESP 792.920 do Mato Grosso. Então aqui se terá essa estrutura. De outro lado, nós temos ainda a possibilidade de reconhecer a famosa desconsideração expansiva, como outros preferem. E, na verdade, a expansiva seria aquela que atinge o patrimônio da nova sociedade constituída pelos mesmos sócios, no mesmo endereço, por exemplo, e com o mesmo objeto social, em uma clara tentativa, diz o STJ, em uma clara tentativa destes de se esquivarem da responsabilidade pelas dívidas da primeira sociedade constituída. Isso está onde? Isso está no RMS 15.166 da Bahia, né? Ministro Castro Meira. Então, o RMS 15.166 da Bahia, essa estrutura está lá pensada. Essa é aquela situação em que uma sociedade é esvaziada, outras tantas sociedades são constituídas, se desconstitui a personalidade jurídica desta sociedade para achar-se as demais. Agora veja os requisitos básicos da estrutura da desconsideração
que é um incidente processual muito importante, e nós vamos para o final da nossa conversa aqui. O artigo 133 diz o seguinte: o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. Então, esses são os legitimados ativos, a parte ou o Ministério Público, evidentemente visando demonstrar essa situação. Agora eu quero chamar a atenção de um importante precedente do STJ, que tem repercussão em outros, que diz o seguinte: o juiz só poderá decidir por essa medida excepcional quando forem atendidos todos os pressupostos relacionados à fraude ou ao abuso de direito estabelecido no artigo 50 do Código Civil de 2002. Isso está onde? Recurso especial 279.273 de São Paulo, que eu acabei de referir agora há pouco. E no mesmo sentido, outros tantos precedentes vão colocar essa premissa. Então eu preciso, evidentemente, provar a situação de má utilização societária para que se realize aqui a desconsideração da personalidade jurídica e, consequentemente, a responsabilização. Eu ainda chamo a atenção que essa regra que nós estamos colocando, essa estrutura de cabimento, portanto, e de legitimidade, ela se aplica, segundo o parágrafo 2º do mesmo dispositivo, à desconsideração inversa. Então, a regra é precisa e exatamente a mesma. Por fim, gostaria de chamar a atenção de alguns elementos importantes aqui. E um deles são os pressupostos que nós vamos ter. Veja-se, eu vou rapidamente referir alguns dispositivos e códigos que trazem a previsão da desconsideração. Então veja lá, primeiro o CDC. O CDC regula a questão em relação a essa estrutura da desconsideração no artigo 28, permitindo, portanto, em detrimento do consumidor, né, que houver abusado do direito, excesso de poder ou infração da lei, um fato ou ato ilícito, violação ao estatuto ou ao contrato social, aí sim, nessas situações, ou ainda quando houver falência, estado de insolvência e encerramento de atividade da pessoa jurídica provocada por má administração, a desconsideração. No mesmo sentido, se pode perceber também que o Código Civil, no artigo 50, traz uma regra específica. Deixo também uma outra referência para depois se fazer a pesquisa em relação ao direito econômico, na Lei 12.529 de 2011, que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica também por infração à ordem econômica. Também chama atenção, por fim, a título de exemplo ainda aqui, no direito do trabalho. O artigo 2º, parágrafo 2º da CLT também permite a mesma estrutura. E então encerro aqui a nossa reflexão com alguns precedentes importantes. Olha o que diz o Supremo. A criação teórica da pessoa jurídica foi um avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empregador ao patrimônio destacado para tal fim. Agora vem aquilo que eu chamo a atenção. Abusos no uso da personalidade jurídica justificam, em lenta evolução jurisprudencial posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses, aqui estamos falando de cabimento, né, em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade, isso é muito importante, jurídica, para atingir o patrimônio de sócios, que dela dolosamente se prevaleceram, para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, e esse é um ponto de destaque, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o artigo 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurando, mediante decisivo de finalidade institucional, desvio, né, ou a confusão patrimonial. É exatamente isso que já dizia o Supremo em determinadas situações e que cito agora aqui um julgado do STJ que destaca esse trecho. É o ERESP 1.306.553 de Santa Catarina. Por fim, chama a atenção do artigo 135, que diz o seguinte: instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Aqui está, portanto,
o dever de contraditório. E nesse sentido chama a atenção de mais um aspecto. Diz o STJ, a falta de citação dos sócios em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, por si só não induz nulidade, a qual apenas será reconhecida nos casos de efetivo prejuízo do exercício de defesa. E aqui nós temos um agravo regimental no recurso especial 1.471.665. Fechando, digo o seguinte, a desconsideração é uma modalidade de intervenção de terceiros, excepcional, que necessita de prova cabal da má utilização societária e que não deve ser realizada sem o cuidado necessário da observação do contraditório, sob pena de termos aí, infelizmente, violações que deixariam um prejuízo gigantesco para aquele sujeito que sofre a desconsideração e, por vezes, sem qualquer produção de prova, recebe uma responsabilização patrimonial, às vezes até indevida. Deixo aqui um forte abraço e até a próxima.